Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o texto que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, mais especificamente quando João começa a ter a visão dele com relação à carta à igreja em Laodiceia. Só para contextualizar aqui um pouquinho, a igreja em Laodiceia, ela não era uma igreja que tinha problemas teológicos, né, assim, num primeiro momento, né, problema de heresia ou de invasão de doutrinas equivocadas, e nem mesmo era uma igreja pobre. Ela tinha recursos financeiros, ela era uma igreja, para quem olhasse, né, de uma certa forma, poderia fazer esse diagnóstico, né, essa análise. Não era uma igreja pobre. Contudo, nós sabemos que o Senhor diz a essa igreja que ela era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Bom, aquela igreja se considerava rica, mas o Senhor estava dizendo, olha, as suas riquezas que você pensa que você tem, não são as riquezas que eu acho que você tem, não são as riquezas verdadeiras. Então, muitas vezes o diagnóstico humano, ele não é necessariamente igual ao diagnóstico feito pelos olhos de Deus. E isso, obviamente, muitas vezes acontece, né? Nós achamos uma coisa, mas Deus vê outra coisa. E algo que eu queria destacar mais especificamente sobre esse texto está lá nos versículos 20 e logo adiante no versículo 22. No versículo 20, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes nós usamos esse texto aqui, esse versículo, para evangelizar, não é mesmo? A gente fala para as pessoas, olha, o Senhor está à porta e Ele bate, e se você abrir, Ele vai entrar, você vai cear com Ele, Ele com você, o que é válido. Mas, se a gente usar ele aqui dentro desse contexto, porque ele foi dito para a igreja de Laodiceia, se Jesus está à porta batendo, isso quer dizer que ele estava do lado de fora. Porque se ele estivesse do lado de dentro, ele não estaria batendo do lado de fora da porta, esperando que alguém abra essa porta para que ele possa então entrar. Então, olha que profunda essa reflexão. Quando a gente pensa no contexto exato desse versículo, nós entendemos que o que o Senhor quis dizer para essa igreja é justamente isso. Olha, eu estou à porta e bato, porque a igreja tem tudo. A igreja tem os membros, tem o templo, tem, enfim, tudo aquilo que se espera de uma igreja, mas não tem Jesus. E esse não é o contexto que a gente vê muito nos dias de hoje, né? Igrejas riquíssimas, igrejas grandes, bonitas, com louvor incrível, com músicos incríveis, com bons pregadores, mas não tem Jesus. Então isso é muito sério. Nós estamos falando em avivamento, né? Estamos aí num período agora da nossa caminhada, né? Como cristãos, como irmãos na fé, que a gente está falando muito acerca da palavra avivamento, que é maravilhoso, né? As pessoas estão realmente se despertando para a necessidade, para a urgente necessidade de avivamento, eu diria mais, de reforma espiritual. Então, esse texto, ele deveria entrar, né, penetrar dentro de cada um de nós e fazer efeito, para que nós possamos agir, né, de forma diferente e se preocupar não só com a aparência física da igreja, do templo, né? Não só com o talento daqueles que estão envolvidos na obra do Senhor, mas sobretudo e principalmente se o Senhor realmente está ali, se essa igreja é uma igreja cristocêntrica, uma igreja que dedica os seus cultos, né, as suas pregações para Jesus, né? Se a pregação do evangelho é cristocêntrica, se ela realmente está baseada no evangelho de Cristo. E logo ali adiante no versículo 22, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos que há muitas coisas por detrás da morte espiritual da igreja, né, do corpo de Cristo e do cristão em si. Pecado não confessado, várias atitudes, né, a vida devocional que não está fortalecida, que não está em dia, a falta de meditação na palavra, falta de temor, falta de reverência, várias coisas levam à morte espiritual, a idolatria, que é um pecado, enfim, dentre várias outras coisas. Mas isso daqui resume muito bem o que o Senhor quis dizer com relação à morte espiritual dessa igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Se a igreja não tem ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito e o que o Espírito tem para dizer para a igreja, essa é uma igreja que irá morrer espiritualmente, porque nenhuma igreja sobrevive sem a iluminação e sem a direção do Espírito Santo. Não adianta o homem, por mais inteligente, por melhor teólogo que ele seja, por melhor pregador, por mais articulado
que ele possa ser, por mais estratégia de marketing que ele tenha para lotar os bancos da sua igreja, se ele não tem ouvido espiritual para ouvir a voz do Espírito e o que o Espírito tem para dizer para a igreja, essa é uma igreja que irá morrer espiritualmente. Nós não estamos aqui para fazer obras da carne. Nós somos inimigos da carne, inimigos do mundo. Nós estamos aqui para fazer as obras do Senhor. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a igreja não é de nenhum homem, senão de Cristo. Então, se essa igreja não é conduzida pelo Espírito de Deus, essa é uma igreja que está fadada ao fracasso. Ela até pode ter um aspecto de riqueza, de beleza, de comoção, mas se ela não tem a presença do Espírito Santo, com certeza ela é uma igreja que está fadada ao fracasso espiritual. Então, que esses 2 versículos possam penetrar dentro de cada um de nós e que nós possamos refletir enquanto cristãos, mas principalmente enquanto participantes do corpo de Cristo, porque esse tipo de assunto é um assunto que tem que ser debatido. Eu tenho plena convicção que essa não é uma opinião minha, mas de todos nós. É um assunto que ele tem que ser debatido, não só na liderança da igreja, mas entre os grupos de jovens, porque realmente nós precisamos fazer a nossa parte para que as igrejas sejam reavivadas, para que o Espírito Santo seja novamente derramado nas nossas vidas e também na igreja de Cristo. Que Deus os abençoe, que nos abençoe a todos nós, irmãos, na fé.